Gravando. Eu vou compartilhar a tela. Vitória, eu estava comentando com a Rebeca que hoje seria o capítulo 17, tá? Hoje seria o capítulo 17. Eu falei errado naquela hora. Eu falei 19, mas hoje seria o capítulo 17, que é relações métricas na circunferência, que é a relação entre tangência, relação entre secante, reta secante, reta tangente e a reta que não toca na esfera, na esfera, ó, na circunferência. Dá para mim fazer ainda separado essa parte aqui e depois voltar, porque esse assunto, o de trigonometria, ó, relações métricas na circunferência, ele não é tão amplo e ele em 2 aulas dá para fechar. Porém, esse daqui, ele é mais amplo, entendeu? Ele parte de um geral bem geralzão mesmo, e depois a gente vai particularizar. Então, ele é um pouquinho mais extenso, áreas. Então, vai parecer que agora, nessa reta final, eu só vou falar de áreas. Essa vai ser a sensação de vocês, entendeu? Daqui por diante em geometria. Porque isso aqui é extenso pra caramba. Então, eu quero dar uma adiantada, dar um pontapé inicial nessa teoria aqui, dar um pontapé assim logo, entendeu? Pelo menos vocês vão ficar com uma parte geral muito boa, tá? Para vocês, tá bom? Então, por isso que eu tô pulando o capítulo 17 momentaneamente, tá? Eu vou ficar pelo menos umas 2 aulas nesse capítulo 18 aqui. Vou voltar no 17, vou fazer um bate-volta, tá bom? Mas é só por causa disso mesmo. E com certeza o colégio também ele prioriza isso também, tá? E não vai afetar em nada o cronograma de vocês, tá bom? Só para dar um parecer mesmo. Vamos lá, meninas. Chegamos na belíssima parte de geometria, áreas. Tudo que vocês aprenderam, tudo em geometria desde o início do ano vai cair aqui. Vocês vão utilizar todas as ferramentas que vocês aprenderam, entendeu? Boa tarde, Letícia, tudo bom? Boa tarde. E Boa tarde. boa tarde. Esse capítulo, gente, ele é importantíssimo porque assim, olha só, é 100% de chance de cair no concurso. É 100%. Não tem outra. Pelo menos uma questão, olha, se não cair, cara, é 1 em 1 milhão. Tô falando sério. É 1 em 1 milhão se não cair uma questão de geometria. É impossível não cair uma questão de áreas. É impossível, assim, sabe? Vai cair áreas de qualquer jeito, tá? Então, por isso que eu tô priorizando essa parte de áreas aí. Então, vamos lá, a gente começa sempre pelo basicão, né? A gente vai falar sobre a área dos quadriláteros. Esse aqui é o primeiro tópico, né? Todos os quadriláteros. Aí vai ter a área do paralelogramo, retângulo e quadrado, do losango e do trapézio. E tem outros tipos de polígonos também. Tá bom. Antes de falar da área dos quadriláteros, eu vou dar a unidade de área para vocês. Porque, olha só, se eu perguntar para vocês qual é a fórmula que vocês lembram de qualquer um desses aí, ou do retângulo, ou do quadrado, ou do paralelogramo geral, ou do losango, qual a área que vocês lembram assim? Poxa, eu sei a área do quadrado, professora. É essa, eu sei a área do retângulo. Qual a área que vocês lembram? Falam para mim. Qual a área? Vocês lembram como que calcula a área do retângulo, por exemplo? Ele é o mais fácil. Ele é o mais assim usual. Eu lembro da do retângulo e do quadrado. A do retângulo é base de altura e a do quadrado é lado ao quadrado. Isso aí. Olha só, a nossa colega falou e justamente é isso mesmo, ó. A área do retângulo, vou escrever aqui em cima, é base vezes altura. Aí, quando a gente fala em área, aí você desenha a figura
para você relacionar as letras onde está, porque a figura aqui, as letras, né, elas representam, estão representadas na figura. Então, aqui é o retângulo e o quadradinho, né, a área do quadradinho. É lado ao quadrado, ou seja, L e L. Todos esses caras se baseiam nessa área aqui, ó. Porque se você observar, o quadrado, ele é um retângulo também. Ele é um caso especial de retângulo. Por quê? A base do quadrado é lado. E a altura do quadrado é lado também. Se eu fizer a área do quadrado como a área do retângulo, ó, base L vezes altura L, aí eu fico com L ao quadrado. Você vê que é um caso particular. Show, perfeito, tá? Só que tem um outro cara que aparece antes, tem um outro rapazinho aí que a gente estuda antes, que é justamente o triângulo. Vocês lembram qual é a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Aí eu vou escrever essa área, ó. Vou escrever a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Aí eu vou olhar aqui por... Eu estou observando as fórmulas. Eu fiz um link da fórmula do quadrado com a fórmula do retângulo. E eu concluí que o quadrado é um caso particular de retângulo. Show de bola. Agora eu vou olhar para a área do triângulo. Olha só. Olha essa área do triângulo. Poxa, base vezes altura. Eu conheço essa área aqui. Base vezes altura é a área do retângulo. Então, eu posso escrever que a área do triângulo é a área do retângulo dividido por 2. Então, significa que essa área aqui, ó, Rebeca, que você me falou, ela é uma área geral para qualquer triângulo. Se você tem a base do triângulo e você tem a altura relativa a essa base, você pode calcular sem medo de ser feliz com essa área aí. É a área geral, abrange todos os triângulos, qualquer triângulo, triângulo retângulo, triângulo equilátero, triângulo escaleno. Se você tem a base, tem a altura relativa, você faz por essa forma. E acabou o assunto. Mas eu olhando para essa forma bem geral da área, eu observo que aqui em cima, a única coisa que diferente que apareceu foi o 2, e em cima o que apareceu de semelhante para mim foi a área do retângulo. Então, significa dizer que o triângulo é a metade de um retângulo. Olha só, eu tô observando as fórmulas e estou relacionando elas. Porque assim, eu não gravei essas fórmulas. A gente fixa, né? Eu fixei a área do retângulo e daí eu parti para todas. Mas olha só, dividir um retângulo ao meio. Dividir por 2 é dividir ao meio. E para você fazer uma divisão de uma figura geométrica ao meio, você tem que saber exatamente que é o meio dela. Então, olha só, se eu estou falando que é um triângulo, né? E esse triângulo é metade, exatamente a metade de um retângulo, eu tenho que dividir ele na metade. Então, tem várias fórmulas de eu dividir um retângulo na metade. Eu posso dividir assim, ó, né? Finge que está na metade, tá? Que não são na metade, não, mas finge que está na metade, tá? Aí vamos supor, a metade 1 aqui e metade 2. Bom, se eu dividir na metade, a fórmula é essa, né? É um retângulo pela metade. Só que eu especifiquei que era de triângulo. Quando eu dividi aqui nessa metade, eu dividi ao meio e não apareceu o triângulo. Não apareceu. Vou tentar fazer de outra forma, ó. Vou pegar meu retângulo de novo, vou dividir ao meio, ó. Passei aqui, ó, no ponto médio desses dois, da altura. Dividi o meu retângulo no meio. Aí eu dividi nessa área 1 aqui, que é exatamente igual à área 2 embaixo. Dividi ao meio. Só que quando eu faço essa divisão, não apareceu o triângulo. Será que tem alguma coisa errada com a fórmula? Não, não tem nada errado com a fórmula. Eu tem que aparecer um triângulo aí. E eu tenho que especificar aqui exatamente a metade. Então, qual é o jeito assim que vocês... Não, professora, pega desse lado até esse lado, desse ponto até esse ponto, e você vai encontrar um triângulo. Alguém tem uma sugestão para mim?
É cortar o retângulo na diagonal. Perfeito, é cortar o retângulo na diagonal. Se a gente pegar aqui a diagonal, vou tentar fazer aqui, ó. Ah, deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu fazer melhor, ó. Então, desses dois jeitos a gente não deu certo, né? Então, vamos pegar aqui o retângulozinho. Ah, esse aqui ficou bonito. Aí, agora eu vou pegar e eu vou passar na diagonal. Vou até escolher uma outra cor aqui para passar na diagonal. Deixa eu ver aqui. Peguei. Ih, droga. Oxe. Deixa eu fazer. Vamos lá, tentar na diagonal. Foi. Ah lá. Bom, eu sei que o meu retângulo em vermelho, eu sei que aqui embaixo, né, essa aqui na horizontal é minha base, e eu sei que aqui a minha alturinha, né, que aqui tem um ângulo de 90 graus, é a minha altura. Aqui, ó, esse outro segmento horizontal aqui é a outra base. São duas bases que o retângulo tem e elas são exatamente iguais na medida. Elas medem o mesmo valor, tá bom? Então, aqui também é base. Se aqui, vamos supor, é 6, aqui é 6 também. Um exemplo, tá? Por que que são iguais? Porque são paralelos, tá? Paralelismo me garante isso, tá? Então, aqui vai ser base. Então, consequentemente, aqui também é a outra alturinha. Então, eu tenho dois pares, né? De duas bases e duas alturas, né? Beleza. Mas para fazer a área do retângulo, eu só preciso pegar a medida de uma base, de uma altura e multiplicar. Aí, nota que a área, olha só. Olha o que que é a área. A área é o produto de duas medidas perpendiculares. Olha só. Eu tenho essa alturinha e ela é perpendicular a essa base. A área do retângulo é justamente a base dele vezes a altura relativa a ele. Tá vendo? Eu posso pegar outra altura aqui, ó, porque aqui também é 90 graus. Esses ângulos internos do retângulo são 90 graus. Show de bola, tem tudo bem. Quando traçamos a diagonal aqui, a gente dividiu esse retângulo no meio. Por quê? Olha só. Eu tenho base e altura. Aí, se eu faço base vezes altura, eu acho essa área toda. Se eu tenho aqui outra base e altura e divido por 2, eu vou ter duas partes congruentes. Né? Eu vou ter duas figuras iguais exatamente. Essas áreas são iguais porque, olha só, essa alturinha é igual a essa base aqui vai ser igual a essa, e eu vou ter um lado comum entre esses dois triângulos. Esse triângulo 1 aqui e esse triângulo 2 aqui. Pelo caso de congruência lado, 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 né? Eu concluo que as duas figuras 1 e 2, os dois triângulos que a gente acabou de formar, eles são exatamente iguais e provém do triângulo. Então, do retângulo. Então, se eu tenho a área do retângulo base vezes altura, se eu divido por 2, eu acho a área de cada um. Então, por isso que é dividido por 2. Essa é a prova da área do triângulo. Essa é a prova mais simples que tem. Você traça a diagonal, você conclui pela congruência de triângulo, né? Porque essa alturinha é igual a essa alturinha, essa basezinha aqui é igual a essa, e eu tenho um lado comum. Logo, os dois triângulos são exatamente iguais, são congruentes, e eles têm as áreas exatamente iguais. Metade desse retângulo. É daí que vem essa areazinha, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da área do triângulo para qualquer triângulo, tá bom? Então, anota aí no coração. Isso salva vidas na hora da prova, tá? Lembrar dessa formulinha aí. Tá bom? Então, daí que vem. Galera, agora, olha só. Por incrível que pareça, a área do retângulo, base vezes altura. Área do quadrado, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do losango, base vezes altura. Eles vão ter uma relação. Só que aí
que a gente vai observar em cada um? Cada um vai ter sua particularidade. É como se fosse um documento. São da mesma família, são da família dos quadriláteros, beleza? Então, é isso que acontece, tá? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só pegar aqui um negócio aqui rapidinho. Só um minutinho. Tá. Letícia e Vitória, a câmera desligou, gente. Só lembrando que a aula é telepresencial, tá? É que meu telefone tá carregando toda hora, fica desligando, porque acho que a bateria, não sei. Vou ligar de novo. Foi Beleza. mal. Tá. Vê se consegue plugar, tá bom? Vamos lá, então. Olha só. É que tá no negócio, na tela que você tá apresentando, aí nem dá pra ver que, tipo, desligou a câmera. Ah, tá. Não aparece, né? Tá no celular, não aparece. Beleza. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Hein, olha só. Voltando aqui, vocês vão ter essas relações aqui. Aí aqui, ó, a área do retângulo, você já sabe que é base vezes altura. A área do quadrado, base vezes altura, vai ser lado ao quadrado, que é a particularidade dele, tá bom? E você vai ter o losango também. Mas vamos olhar a característica de cada um. Deixa eu só dar um zoom aqui rapidinho. Vamos lá. O paralelogramo, ele vai ter, se você fizer o encontro das diagonais, essas diagonais elas vão se encontrar no ponto médio, tá? Aqui vai ter um encontro, esse ponto aqui é ponto médio de ambas as duas, tá bom? De ambas as duas é redundância, né? Mas beleza, de ambas. Os lados paralelos, ó, esse ladinho aqui, ó, vai ser exatamente igual a esse ladinho, tá? E esse outro lado aqui, esse lado aqui a gente chama de lado oblíquo, tá? Esse lado aqui ele não vai ser a altura do nosso paralelogramo. Esse lado aqui, ó, na horizontal, a gente vai considerar ele como base, tá bom? Aí, se eu quero considerar esse lado como base, se eu quero fazer a área dele, eu vou ter que traçar uma altura relativa a esse lado. Ó, tracei a alturinha. Essa é a medida aqui que eu vou usar como base vezes a altura. Essa alturinha aqui que eu vou usar para essa base aqui. Ah, professora, e se eu quiser pegar esse ladinho aqui como base? Aí você vai ter que traçar a altura relativa a esse ladinho e esse ladinho vai ser a base, tá bom? Lembrando que a área é sempre base vezes altura, parte sempre de base vezes altura. E são medidas perpendiculares, tá? Aí deixa eu dar uma apagada aqui rapidinho. Então, essa aqui, mais ou menos, a particularidade aí do nosso paralelogramo. Beleza. Retângulo a gente já falou. Olha o retângulo, olha só. Parecidíssimo, né? A única diferença é que esse ladinho aqui, ele não vai ser considerado altura. Ele é um lado oblíquo. Esse ladinho no retângulo, você pode considerar nesse formato que está aqui, nessa posição que ele está, vai ser alturinha ou largura. No caso, a largura. As diagonais se encontram num ponto médio de cada um. Beleza. Então é isso aí. Quadradinho. Ih, o quadradinho é maneirinho, ó. Quadradinho, ó. Diagonais se encontram no ponto médio. Os lados são todos iguais e os ângulos internos são todos iguais. E acabou. É tudo igual. O losango. Aí, olha só, o losango vai ter outra particularidade. Eu digo que o losango, ele é como se fosse o filho do relacionamento entre o quadrado. Eu contei uma história muito louca uma vez para uma turma, que é o filho do quadrado, o retangulinho aqui, ó. Olha só que interessante. Os lados do losango, eles são iguais, exatamente igual ao do quadrado. E as diagonais aqui, ó, elas se encontram no ponto médio, tá? Igualzinho aqui, ó, o retângulo também tem a mesma particularidade aqui do quadrado, tá? Mas o losango aqui, ele olhando para ele em si, olha só, essas diagonais, anota aí no coração, seu salva-vidas, elas são perpendiculares, tá?
Aí na fórmula, é elas que vão aparecer, tá bom? Você vai ter no losango, deixa eu pegar aqui, vou fazer o losango aqui para vocês verem, ó. O que vai acontecer com o losango? Tá aqui o nosso cara. Aí, eu tenho a diagonal. Finge que essa aqui é a diagonal maior. Que acho que ele ficou um pouco meio quadrado embutido. E esse daqui vai ser a diagonal menor. O losango ele vai ter duas diagonais, uma maior e uma menor, tá bom? Olha o que vai acontecer. O encontro entre elas é exatamente no ponto médio e forma 90 graus. Agora observe. Os lados são todos iguais. Beleza. Aqui mede 90 graus. Se eu tenho essa diagonal aqui, que eu chamei ela de diagonal maior, se esse ponto é ponto médio dela, essa medida aqui é exatamente igual a essa medida. Porque são metade, né? Então, são iguais. Se eu chamei esse aqui que está deitado de diagonal menor, ele ficou parecendo um quadradinho meio tortinho assim. Aqui é diagonal menor. Esse outro pedaço aqui, ó, é exatamente igual a esse outro pedaço. Então, se você observar na figura do losango, você acabou de repartir esse losango em 4 triângulos exatamente congruentes. Porque, olha só, eu tenho 4 triângulos congruentes. Fazendo a soma da área desses 4 triângulos, a gente chega na área do losango também, tá? E a área do losango, ó, vai ser... Eu não preciso de medidas perpendiculares. As medidas que são perpendiculares aqui é diagonal maior e menor. Vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Essa é a área do nosso losango. Bom? Então, anota aí no coração, tá? Saber a área do losango também. Olha, Pedro II já bateu muito na tecla dessa área aí, tá? E com a aplicação de relações métricas, Pitágoras, porque se eu tenho 90 graus aqui, ó, eu tenho triângulos retângulos aqui, se vocês observaram, são 4 triângulos retângulos, ó. Então, toda a teoria, ela tá toda amarrada, tá? Eu não poderia chegar a dar aula para vocês de áreas sem falar de trigonometria, relações métricas, entendeu? Falar sobre áreas exige isso aí, porque vai aparecer esses caras na nossa frente, a gente tem que saber manipulá-los, beleza? E, galera, independente da profissão que vocês escolherem, até vocês chegarem lá, não tem jeito. Tem que aprender a fazer isso aqui. E sempre me perguntam assim, onde eu vou usar na minha vida, professora, o Bhaskara? É sempre essa pergunta que me fazem. Onde eu vou usar na minha vida o Bhaskara? Vocês já perguntaram isso para algum professor, não já? Quando vocês se depararam com Bhaskara? Fala a verdade. Tá usando agora, o presente, para fazer o 9º ano. Mas e lá na frente? Eu vou usar na minha profissão? De certa forma, vai. Por quê? Nada que vocês aprendem hoje na escola, na matéria, né? Vocês vão para a escola, é maçante, porque o estudo tira a gente da zona de conforto. Porém, todas as matérias que vocês aprendem na escola deixam vocês mais inteligentes e deixam o raciocínio de vocês mais evoluído, tá? Eu aprendi, cara, no último período da faculdade, estudando sobre um matemático específico, ele estava estudando sobre álgebra pura, e esse conhecimento dele até então ele achava que era uma matemática inútil, acabou que foi sendo usada para a guerra. E ele ficou extremamente chateado porque o conhecimento que ele estudou, que ele desenvolveu, foi usado para fazer o mal. Mas aí ele falou assim: nenhum conhecimento é inútil. Todo conhecimento vai influenciar positivamente
na vida de vocês, o conhecimento que leva à evolução de vocês. Então, essa parte aí é super importante, não tem jeito, e vamos que vamos, entendeu? Teve um outro matemático que ele foi o pai da álgebra 2 e ele faleceu, se eu não me engano, ele era francês, a maioria dos matemáticos eram francês. Ele faleceu, se eu não me engano, aos 23 ou 25 anos, muito jovem, e naquela época tinha duelo. Ele foi paquerar a namorada de um amigo, esse amigo chamou ele para um duelo, né? Chamou ele para conversa, né? E nessa época era duelar. Mas ele estava no hospital, mesmo assim botaram ele no duelo, então ele faleceu nesse duelo porque ele pegou justamente a arma que estava sem a bala. Mas ele, antes de ele falecer, semana antes dele falecer, o cara escreveu loucamente sobre a álgebra. E eu fiquei assim, caraca, o cara assim, se ele vivesse mais um pouco, a nossa tecnologia estaria muito mais avançada, porque o cara era brilhante. Ao auge dos seus 25 anos, o cara revolucionou a álgebra com pouco tempo de vida que ele teve. Imagine se ele vivesse até os 80 anos, se ele vivesse até a idade do Einstein, né? O que a gente teria ganhado nessa parte das ciências exatas, né? Mas é isso aí. Entendeu? Por isso que é importante. Parece que não. É porque o ruim, gente, é que a gente não faz um link disso daqui com a nossa vida, entendeu? E está muito interligado mesmo, muito, muito mesmo. É um trampolim, né? Eu estava estudando geografia hoje, para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Aí agora eu vou falar de especificamente. A gente falou um pouco sobre o retângulo, paralelogramo, falei um pouco geral aí, trapézio, tal. O trapézio não, o losango. O trapézio, meninas, olha só, ele é um outro quadrilátero bem importante que também tem uma fórmula específica, mas também vem dessa parte de área, base vezes altura. Porque olha só, vocês lembram a área do trapézio? Alguém lembra a área do trapézio? Ele é um pouquinho específica mesmo, tá? A área do trapézio é assim, ó, eu vou falar aqui o que aparece nele. Olha o que tem nele. Eu tenho essa base, que está paralela a essa. Elas são diferentes por causa desses lados aqui, e dá para ver visivelmente que são diferentes. Então, a maior e outra menor. Por isso que botou Bzão e Bzinho. Então, é a base maior e base menor. E eu tenho esses lados oblíquos aqui, ó. Esse aqui é o geral, o geralzão. Então, nenhum desses lados vai me servir de altura, porque eu preciso... A altura, ela é o quê? Ela é perpendicular. Então, não tem perpendicularismo aqui. Eu tenho que mostrar o perpendicularismo, tá? A figura vai mostrar isso para vocês. Então, no trapézio eu tenho os lados oblíquos aqui, eles são diferentes, né? A inclinação aqui, esse ângulo aqui é diferente desse daqui, então aqui esse outro lado é diferente, tá? Então, nesse geralzão a gente tem esse aqui. Beleza. Nesse geralzão, se eu quero fazer a hora dele, eu tenho que traçar essa alturinha aqui, ó. Eu posso puxar desse vértice aqui, rebato na base maior, formando 90 graus. Ou desse outro vértice aqui, rebato na base maior, formando 90 graus. Eu posso usar a outra base também. Aí eu tenho que prolongar ela aqui, ó. Prolongo ela desse lado e puxo desse vértice aqui, ó. Rebato no prolongamento da minha base menor, formando 90 graus. Ah, você, mas e se eu quiser pegar desse vértice? Então você tem que prolongar pequenininha para cá. Puxa no vértice, rebate, formando 90 graus. Nota que qualquer uma dessas alturas que você pegar, todas elas são iguais, tá? Porque as bases são paralelas. Então, essa alturinha é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Essas medidas são iguais, e isso é importante saber. Tá. Mas e aí, professora, como é que vai ser a fórmula dela? Simples. Quando eu tiver mais tempo, eu vou prová-la para vocês. Mas é o seguinte, ó, vou puxar essa daqui. A área do nosso trapézio, área do trapézio.
base maior mais base menor vezes a altura. Eu provei para vocês que qualquer altura elas vão ser iguais. A altura H dividido por 2. Apareceu um dividido por 2 aí, então significa que ela veio de triângulos, tá? Eu posso até deixar um desafio para vocês. Aqui, ó. Da onde vem esse dividido por 2? Por que apareceu esse dividido por 2? Porque vai aparecer 2 triângulos. Olha só. Traça uma diagonal do trapézio. Uma só. Vou traçar essa daqui. Você formou 2 triângulos. Esse triângulo 1 e esse triângulo 2. A partir daí, a área desse trapézio é a soma dessas duas áreas. Mas como que eu faço, professora? Simples, ó. A área do triângulo 1 é a base dele vezes a alturinha aqui. Eu vou pegar essa alturinha aqui, ó. A alturinha aqui. H. E qual é a área do outro triângulo, professora? A base dele, a área do triângulo 2. Ó, e essa alturinha aqui, ó. Puxa aqui, ó. Ou essa aqui, ó, daqui de dentro, ó. Aqui, ó. A alturinha que é a mesma. Se você fizer, você vai chegar exatamente nessa fórmula aqui. Dá para manipular. Às vezes é legal manipular essas fórmulas para poder entender. E dos outros trapézios que a gente está vendo aqui? Galera, é a mesma coisa. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A única diferença aqui é que esse cara é um trapézio isósceles. Por que ele é isósceles? Porque os lados oblíquos são iguais. Só isso. Recebe o nome. Esse aqui é o geral, porque esse seria o trapézio escaleno, por exemplo. E esse trapézio aqui é o retângulo, porque um dos lados forma 90 graus com as bases. Ele é lado e também é altura, tá? Então, por isso que ele é retângulo, porque forma 90 graus aqui. Então, essa é a diferença entre cada um. Mas todos usam essa fórmula aqui. Tá legal? Então, é isso aí. A área do nosso trapézio. A nossa querida área aqui do losango, olha só. Quando fazemos aqui a área do losango, eu falei que a área do losango, ou do losango não, desculpa, paralelogramo. Buguei agora. A área do losango, paralelogramo, olha só. Tracei essa diagonal aqui, ó, MP. E tracei as respectivas alturas, né? Aqui, ó, do vértice M e rebati na base Bzinho, do vértice P e rebati nessa outra base aqui de cima, que são iguais. Beleza. Se vocês observarem, quando a gente faz traça essa diagonal e traça as alturas, traçando logo a diagonal, a gente forma 2 triângulos exatamente iguais, né? Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo é exatamente igual a esse triângulo. Perfeito. Eles são congruentes. Show de bola. Mas da onde vem a base vezes altura aqui, professora? Ora, qualquer lado que você pegar, ó, se eu pegar essa alturinha aqui, ó, vezes essa base aqui, ó,